Hoje o Palmeiras não foi o time da virada, não foi o time do amor, porque não precisou, e ainda bem, né? Finalmente um jogo um pouco mais tranquilo para o torcedor palmeirense depois de uma sequência extremamente desgastante pela qual o Palmeiras tem passado aí recentemente. O Palmeiras estreia bem no Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Vitória jogando no Barradão, vitória por 1-0, e com isso já consegue os seus primeiros 3 pontos. A gente vai comentar mais sobre esse jogo, um pouquinho sobre a rodada também no vídeo de hoje. Antes, aquele breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez, quer receber mais conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like e não esquece de dar uma olhada nos links aqui da descrição. Comprando qualquer coisa através dos links que eu deixo na descrição, você está ajudando meu canal e eu agradeço desde já. Pois bem, pessoal, então vamos dar uma passada aí nos acontecimentos de hoje. O Palmeiras começou bem o Campeonato Brasileiro, vencendo um adversário que deve disputar a parte de baixo da tabela. Não se imagina que o Vitória vai estar lá no topo, entre as cabeças desse campeonato. Portanto, essa é uma vitória muito importante. Pode não parecer, por ser a primeira rodada, ainda tem muito campeonato, mas a gente sabe que toda rodada tem o seu peso, né? Então, essa rodada vale 3 pontos como as outras e esse adversário deve deixar muitos pontos pelo caminho. Outras equipes podem pontuar jogando fora de casa contra o Vitória. Portanto, era importante que o Palmeiras não perdesse essa chance e, enfim, conseguiu cumprir a sua missão. Como eu mencionei, foi um jogo do Palmeiras até certo ponto seguro, um pouco mais tranquilo do que vinha sendo, embora com um pequeno asterisco, uma pequena ressalva ao finalzinho do primeiro tempo, em que o Palmeiras cedeu algumas chances, quase tomou um gol, mas tirando por isso foi um jogo mais controlado, o Palmeiras transmitiu segurança e soube construir ali o seu resultado. Teve a oportunidade até de ampliar o placar, mas acabou perdendo uma chance no final do jogo, aos 36 minutos do segundo tempo. O senhor Ronielson, de frente para o gol, sozinho, sem marcação e sem goleiro, não conseguiu tomar uma decisão. Enfim, né, a gente sabe, a gente viu o que aconteceu aí, mas ignorando um pouco esses percalços, falando mais um pouco do panorama geral da partida, o jogo de hoje do Palmeiras me lembrou um pouco o Palmeiras de não muito tempo atrás, em que o time demonstrava essa mesma segurança, fazia um jogo sólido, do começo ao fim, muito competitivo, costumava aproveitar as chances, e enfim, o Palmeiras hoje parece que resgatou um pouco essa essência. Então foi uma coisa boa de ser vista, levando em conta o adversário ser o Vitória. Agora, algumas mudanças para a partida de hoje. O Abel Ferreira hoje entrou com um 4-3-3, que tem os seus quês de 4-4-2, conforme a recomposição pelo lado direito ali, na hora que está sem a bola, mas enfim, o Palmeiras entrou com 3 atacantes de fato, 3 meias de fato, e uma linha de 4 atrás, com o Mike fazendo o que seria o Marcos Rocha na saída do jogo. Para essa partida também, o Abel Ferreira promoveu uma rotação do elenco, né? Muitas peças ali do banco entraram, para dar um descanso para jogadores do time titular que vem tendo uma sequência muito forte. A exemplo do Aníbal Moreno, que é o jogador de linha que mais tinha jogado aí pelo Palmeiras na temporada, certamente precisava de uma folga e algumas outras mudanças, né? Então teve a entrada do Luan, que fez uma partida boa. Mais uma vez a dupla de volantes foi Gabriel Menino e Richard Rios. Richard Rios acabou fazendo o gol da vitória, Gabriel Menino teve ali algumas participações em alguns momentos um pouco melhores e outros não tanto. Nenhum dos dois assim foi muito de destaque ao longo do jogo, mas como eu mencionei, o Richard fez o gol da vitória. E naquele trio de ataque formado por Estevão, Endrick e Rony, o Estevão hoje já não fez uma partida no nível da partida anterior, o que é normal, o torcedor precisa se acostumar com isso. O jogador, sobretudo nessa fase de adaptação ao profissional, quando ele ainda é muito jovem, é o momento em que ele costuma oscilar mais, fazer grandes jogos, depois some, depois volta, até ele atingir uma certa maturidade. Não deixa de ser um bom jogador por causa disso, a gente sabe que ele é um cara com muito potencial, então é só normal, faz parte, né? Tudo de acordo. E o Rony, mais uma vez fez uma partida como o Rony costuma fazer. Já na defesa, pessoal, eu queria fazer um destaque negativo que poucas vezes eu faço. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo já deve ter me ouvido elogiar o Mike inúmeras vezes, porque de fato ele faz muitas partidas boas, ou pelo menos regulares. Já no jogo de hoje, ele fez uma partida ruim, esteve muito abaixo do que ele costuma estar e errou muitas vezes na saída de bola. Muitos passes ali no começo, na construção de jogo, ele entregou de graça para o time do Vitória, o que pode gerar chances para o adversário. Foi uma partida bem abaixo do Mike, então fica como destaque negativo. E como destaque positivo, vai até parecer engraçado, porque eu falei que o Palmeiras fez uma partida segura, e fez mesmo, mas essa segurança passou também pelo seu goleiro Everton. Fez um bom jogo nos momentos em que ele foi requisitado e teve um ou dois momentos ali mais importantes, poderiam ter resultado em gol adversário. Ele esteve lá e fez as defesas, garantindo, ajudando o Palmeiras a manter o seu resultado positivo. Fica o registro dessa boa atuação do goleiro. Agora eu queria comentar um pouco com vocês também sobre os demais resultados da rodada, para a gente ver o que aconteceu aqui. Eu vou pôr na tela para vocês, até porque essa rodada já se encerrou também, né? Todos os resultados já estão dados. O Internacional, que montou um elenco um pouco mais recheado, mas que ainda não conseguiu tantos resultados, recebeu o Bahia aí no jogo de estreia e venceu por 2-1.
Criciúma recebeu o Juventude e empatou por 1-1. Fluminense e o Bragantino fizeram um jogo ali um pouco mais movimentado, 2-2. São Paulo recebeu o Fortaleza em sua casa e perdeu por 2-1. Um resultado preocupante para uma sequência ruim que o São Paulo vem tendo. Vasco da Gama venceu o Grêmio por 2-1 jogando em casa. O Atlético recebeu o Cuiabá e meteu-lhe uma sacolada de 4-0. O Atlético Goianiense perdeu do Flamengo por 2-1. Enquanto esse jogo a gente precisa abrir um parênteses aqui, porque o Flamengo, que é um time com um elenco muito superior ao do Atlético Goianiense, começa jogando, sai na frente, vê o Atlético Goianiense ficar com um jogador a menos e com um jogador a menos consegue um empate, quase chega uma virada que acaba só não acontecendo em função ali do impedimento, tem pênalti perdido e no finalzinho do jogo a vitória do Flamengo vem com um outro pênalti marcado através de um lance do VAR ali, um lance que muita gente vai olhar e vai achar que não foi nada, enfim. O fato é que o árbitro marcou e ainda expulsou mais um jogador do Atlético Goianiense para que o Flamengo então fizesse o gol da vitória e foi um resultado tirado a forceps, como o pessoal diz ali. Aí voltando pro campeonato, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro jogando em casa, também teve jogador expulso do Atlético Mineiro, terminou empatada a partida em 0-0. O Cruzeiro jogou contra o Botafogo e venceu por 3-2 com direito a gol no finalzinho, gol de um ex-palmeirense inclusive, que a gente conhecia como Papagaio. E eu queria perguntar para o seu John Textor o que ele vai dizer sobre essa partida aí, o que a inteligência artificial vai falar. Deve ter tido alguma coisa, né? Muito estranha, com 100% de clareza de que o resultado foi manipulado pela arbitragem. Eu tenho certeza que o John Textor não vai deixar passar esse resultado aí. Então o Cruzeiro que se cuide, porque ele vai perder os pontos dessa rodada, já está avisado. E o Vitória recebeu o Palmeiras e acabou perdendo por 1-0. Esses foram então os resultados da rodada. Vou colocar para vocês agora a classificação, para a gente só dar uma olhada, né? Então, na primeira rodada não tem nem muito o que dizer. Tem o grupo ali dos que venceram, e aí quem fica na frente é quem tem melhor saldo de gols. Depois o grupo dos que empataram e ali, por fim, o grupo dos que perderam, né? São 3 grandes grupos nesse momento, só tem 3 resultados possíveis aqui até então. Pessoal, começo de campeonato, né? Ainda tem muita coisa, obviamente, para acontecer, não dá para tirar conclusões a partir de um jogo, mas é importante ter vencido, é importante sair com os 3 pontos. Lembrando, naquela perspectiva macro do campeonato, que eu já mencionei aqui, que todas as rodadas são importantes, da primeira à última. De repente, um time que empatou hoje, perdeu hoje, lá na 38ª rodada vai ver o seu time ser rebaixado, ou se classificar para uma Libertadores, ou, enfim, acontecer alguma coisa em função também do resultado de hoje. Por isso é importante comemorar rodada a rodada e brigar rodada a rodada sempre por bons resultados. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que acompanham até aqui. Nas próximas rodadas, obviamente, estaremos aqui de volta para continuarmos nossos comentários. Lembrando sempre, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, dar uma olhada nos links na descrição e os convido todos a acompanharem esse campeonato aqui comigo. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!